Estamos começando mais um Papo de Graça. É o meu quarto dia de uma gripe assim meio remitente, estou com a garganta ardida e às vezes com uma vontade de espirrar extraordinária, como eu estava agora, quando eu ouvi de repente a contagem regressiva do Edivaldo. Você segurou o espirro. Aí ele assim, atenção! Aí ele começa lá, né? 5, 4, 3, 2, 1, no ar! Eu já estava no atixim. Né? Aí eu segurei, não sei nem como que ela foi embora. Mas é um prazer muito grande ter a vocês aqui com a gente, com os nossos atixins, enfim, com uma conversa entre amigos aqui no estúdio ao ar livre da VMV TV, que por acaso é também o quintal da nossa casa. De modo que você é super bem-vindo. Nós temos hoje aqui com a gente o Jack, e que está também com o laptop aberto, pegando as questões que estão vindo pelo chat do site da VMV TV, repetindo pela milésima vez, só dá para fazer pergunta se for através do site da VMV TV. Se você está assistindo a gente por algum TV player, de algum site ou blog, não tem essa chance, é só mesmo você indo até o meu site ou direto até o site da VMV TV, entrando, se cadastrando se você não for cadastrado, autenticando-se imediatamente, na mesma hora, tendo acesso, você participa. Segunda informação aqui, nós vamos deixar o chat aberto por 20 minutos a partir do momento em que eu disser ao Jack que está valendo, tá bom? Por quê? Porque às vezes o hábito do chat, o hábito pagão do chat, é tão grande o hábito pagão do chat. Se Paulo estivesse escrevendo aos Coríntios hoje, ele disse, dado ao hábito pagão do chat, né? Não quero, irmãos, que ignoreis, que tendes ficado extremamente viciados em chatear chateando no chatting. E aí não prestam atenção nem no que está acontecendo. Então, enquanto a cabeça não se reeducar, porque parece que dá uma coceira saber de que tem mais gente ali, aí fica todo mundo querendo fustigar o outro. Então, enquanto esse negócio não parar e a gente usar aquilo como um serviço mesmo, para fazer perguntas. Se a pergunta do outro é uma coisa que não agradou a você, não repreenda o outro, não diga, ó, cala a boca aí, porque ele já falou isso antes, ou... rola de tudo ali. Aí, conclusão, não é esse o espírito. Eles começam a brigar. Aí, conclusão, quem julga aqui somos nós, o que é pertinente, o que não é pertinente, se dá tempo, se não dá tempo, à luz de uma agenda não discutida, mas já assim meio telepatizada. Olha o comentário aqui, a tentação do chat, a missão. Quem falou? O Marcelo. Primeira tentação. Não, foi o Ricardo aqui. E eu achei engraçado, porque eu brinquei de fato sobre esse tema, porque na sexta-feira passada a gente tinha conversado sobre ele, ficamos de conversá-lo terça ou quarta, porque na segunda a gente ia ver um documentário e discutir um assunto, como toda segunda-feira. E aí, hoje eu estava na dúvida sobre o que a gente ia fazer, quando alguém escreveu de manhã, não sei se foi o Chico ou você, alguém, dizendo, olha, a gente ficou de continuar o tema de tentações, o que vocês acham? Aí eu respondi a ele, pode ser tentação sim, a missão, e risos, a missão porque era o retorno, né? E tal. Aí quando eu vi lá no site, ele levou a sério a minha brincadeira e estava tentação a missão. Aí eu falei, olha, quer saber, ficou até bom, porque o que suscitou esse negócio, né, essa conversa sobre tentação, foi aquele texto original e depois 2 ou 3 decorrentes dele lá no site semana passada, sobre essa era do fim das tentações, quando o pessoal está assim já
Não é Deus dará, vamos que vamos. Não é nem mais tentação. Não, é só oportunidade, é custo-benefício, ver se justifica, é clima, química, se rola ou se não rola. Todas as referências e paradigmas são todos os do em se fazendo prejudicar-se-á ou haverá um ganho. Se havendo essa mensurabilidade, o indivíduo tiver a garantia de que não machuca, ele não perde nada, meu Deus, por que não? Né? Por que não? Então, essa era acabou em quase todos os níveis, né? Então são raridades, por isso é que o que era normal antes, que era gente de caráter, de palavra, gente honesta, gente sóbria, gente responsável, estão virando os heróis da pós-modernidade. Exatamente. Não é? Aí parece que viram seres diferentes, o que era normal, o que devia ser. Eu não sei se você já estava aqui em Brasília, eu não sei quantos lembram aqui, quando aquele zelador no aeroporto de Brasília encontrou uma maleta com, acho que com $10 mil. 30 mil dólares. Ele foi transformado em herói aqui em Brasília. É a honestidade. A honestidade. Ainda mais aonde, né? Que qualquer avô de qualquer um de nós faria com naturalidade. Era simples. E Sem nem se necessário comentava, agradecimento. às vezes era só em casa, à mesa, com a família, não virava nem assunto. Porque era normal. Um senhor que trabalhou para o restaurante da família da Rosane, muito bacana, não sei se você conheceu o Silvestre, gente muito joia. O senhor já robusto, trabalhador, e ele estava trabalhando no caixa, pegando dinheiro. Aí eu disse para ele assim, que bom ser honesto, porque as pessoas confiam. Ele virou para mim e falou assim, eu não conheço esse conceito. Para conhecer esse conceito tem que ter em si a desonestidade, eu não sei o que é isso. Eu achei tão bacana. Um rapaz trabalhador, pobre, digno, sabe? Bacana. Esse tipo de gente é acerca da qual Paulo fala em Romanos, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 16, quando ele fala do gentio que não tem lei, mas que age conforme a norma da lei no seu coração, ora a consciência acusando, ora a consciência defendendo a eles mesmos, mas eles andando conforme esse modelo de coerência na busca de verdade na consciência e conhecendo ou não conhecendo qualquer coisa do Evangelho. E Paulo termina no verso 16... É isso que eu quero entender, eu nunca entendi isso. Termina no verso 16 com um tom triunfal, não é? Com um final beethoveniano. E quando ele diz isto, quando Deus abrir os segredos dos corações dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Isso, meu Evangelho. Esse discernimento, conforme esse discernimento de boa nova que Deus me deu. É o que ele está dizendo. Coragem de falar isso. Então, mas era o que havia de graça espalhada sobre a maioria dos seres humanos. Não é? Se esse mundo tivesse sido constituído, na maior parte das vezes, por pessoas tão absolutamente sem referência, sem tutanos interiores, sem backbone, sem caráter, sem consciência, nós já tínhamos entrado na extinção há muito tempo. Há muito tempo, mas é porque havia sempre uma maioria conscienciosa, havia muita gente amante do bem, né? Em todos os lugares. Havia em toda a face da terra. Até porque aqueles elementos todos que são graças de Deus inerentes à condição humana essencialmente genuína, apesar de todas as relatividades do nosso pecado, do nosso engano, estavam presentes muito mais do que hoje. Hoje elas estão sumidas. Por exemplo, eu pergunto, se Jesus viesse ao mundo hoje, a figura parental para ilustrar
para ser arquetípica em relação ao amor fiel, longânimo, misericordioso e eterno, seria de um pai? Com essa falência da figura paterna entre nós, não seria. Era o caso na época dele, né? Não, ao contrário, o pai era pai. Por exemplo, Paulo diz a Timóteo, no capítulo 5 da primeira epístola, que a mulher é preservada pela sua missão de mãe. Aí é uma coisa assim meio chocante, parece antifeminista, muito chauvinista. E especialmente porque no contexto ele fala que o homem não foi enganado, e sim a mulher, né? E foi por causa do fato de que a mulher foi seduzida que o homem caiu. Ela, porém, será preservada através da sua missão de mãe. Então fica um negócio assim meio esquisito a esses ouvidos modernos, e hoje mais esquisitos ainda ante os ouvidos pós-modernos, né? Porque o pessoal faz a leitura ideológica e não vê que Paulo não estava preocupado com usos e costumes. Ele tinha uma visão espiritual do arquétipo original, do significado do que seria saúde em sendo praticado, saúde para aquele conjunto de seres humanos, naquela família, saúde na repetição daquele modelo, na construção de colmeias sociais maiores, né? Então, essa era a visão, era parecido com o que Jesus dizia, não foi assim desde o princípio. Não é? Não instituam o divórcio como um privilégio, como um direito a ser praticado, como uma justiça. O divórcio é só uma concessão divina, é uma desgraça humana. A dureza do coração de vocês. Então, tratem isso como purgante. E não como tutti-frutti, né? Então, o que Paulo está falando é a mesma coisa. O mundo pode ter mudado como tem mudado. Outro dia, naquele dia que a Adriana estava aqui, a gente estava conversando sobre homem e mulher, essas coisas todas. Uma pessoa da Alemanha mandou um e-mail para mim dizendo, para com isso, o mundo mudou, isso e aquilo. Como se eu estivesse discutindo a mutabilidade ou não desse mundo. Eu sei como o mundo é, talvez até um pouquinho melhor do que ele. Mas a natureza humana não mudou. Eu é que atendo pessoas o tempo todo. O que eu estava dizendo é o seguinte, não é porque o mundo mudou, eu continuo não me conformando com este século. Assim como Paulo não se conformou com o primeiro século da era cristã, nem muitos outros com muitas eras, e muitos séculos. Eu não me conformo com este. Eu busco me transformar pela renovação da minha mente. Voltando a Paulo, então ao princípio, né, que a mulher será preservada pela missão de mãe, antecedida por essa coisa. E o que ele está só falando ali é um fato da vida. E conquanto os homens perversos e maliciosamente seduzam as mulheres o tempo todo para comê-las, não para comer a maçã, né? Esta é a verdade. Agora, pouquíssimos homens têm o poder de manter um homem seduzido e enfeitiçado quanto uma mulher quando ela o deseje. Tanto quanto... Você está dizendo que o homem é mais fraco do que a mulher. Infinitamente mais, até porque essa obrigatoriedade chauvinista e machista de enfiar a chave em todas as fechaduras, que é o que o homem sente em relação ao pinto dele, né? Se ele vir uma fechadurinha feminina, ele quer enfiar o pinto e abrir aquela porta. E ele acha que ele é chaveiro do universo, que ele tem, e que ele tem um molde para todas. Ele quer ver se ele modela o dele com todos os moldes possíveis. Chave mestre. É perigoso, é arriscado. Isso assim, se não houver uma consciência espiritual no indivíduo, é quase arriscado brincar com uma oportunidade que você não usa dela. Cuidado, porque isso pode ser mau sinal. Então,
A mulher, eu não estou discutindo como é que o mundo é ou não é, eu só estou dizendo como é que era desde o princípio, ou mesmo depois de um princípio, após o que se chama queda, ou desgoverno, ou desarmonia, ou desencontro. Ainda assim, Adão não saiu e procurou logo não sei quantas outras companheiras, ele manteve o vínculo dele estável, o princípio continuou, depois houve desdobramentos. Do mesmo modo, o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 5 em relação à missão de mãe, remete para essa saúde do princípio, porque sem mães com coração de mãe, não surgem filhos com coração, nem filhas com coração de mãe, nem filhos com coração de pai, se ele não tiver esses dois modelos estabelecidos. Aí, conclusão, é óbvio que a graça de Deus se derrama, órfãos recebem graças extraordinárias, milagres acontecem, mas no geral, em linhas gerais, quanto mais você desconstrói essas bases, mais você fragiliza essas continuidades, mais você dilui os vínculos, mais você interrompe os vasos comunicantes, mais você destrói as memórias afetivas e emocionais, mais você destrói a capacidade afetiva. Você vê, um filho se separa, os pais se separam. Antes ele chamava pai e mãe de papai e de mamãe. Isso é sintomático que eu vi nos meus filhos. Nos meus filhos. Nós éramos uma família só, era papai e mamãe, ou em inglês daddy. Papai e mamãe. Eu e a mãe dele nos separamos. Um mês depois eu comecei a ouvi-los referindo-se a mim e a mãe, não mais como papai e mamãe, mas como meu pai e minha mãe. Ou seja, papai e mamãe designam uma entidade vivendo juntos. Meu pai e minha mãe designam a relação do filho com um outro termo que já não mais faz parte desse vínculo. Ou seja, essa afetividade está destruída. Para a maioria das pessoas isso não significa nada. Para mim isso foi um soco, um pé no meio dos meus dois bagos. Eu caí de joelhos chorando, chamei todos eles e disse: olha, pelo amor de Deus, eu me separei da mãe de vocês, mas eu continuo papai. E ela continua mamãe. E eu não aceito que aqui entre nós haja o meu pai lá e uma minha mãe ali. O que está sendo desfeito aqui é uma conjugalidade, mas não os elos indivorciáveis que nos vinculam. Aí você disse, é só emoção, romance, afetividade familiar? Não. Se fosse é isso, consciência de uma desconstrução gradual. Caio, não é uma proteção do filho falar meu pai e minha mãe para não perder essa pessoalidade com o pai e com a mãe, apesar dos dois se separarem? Então não, coloca esse pronome possessivo para se proteger disso? É justamente porque como a sensação, e na maioria das vezes o fato é que os pais se separam, quando se separam de maneira tão perversa, maldosa e inimiga, que inviabiliza todo tipo de convívio humano, quanto mais familiar, que o bichinho, para não virar órfão, diz meu pai se agarrando a uma rocha do lado de cá e minha mãe a uma outra rocha do lado de lá, porque os dois não tiveram o mínimo de sobriedade e de amor por quem geraram, para pelo menos dizerem não deu certo entre nós, mas a gente não precisa destruir a vida deles. Bom, eu estou falando isso a propósito da nossa temática, da honestidade, de como coisas que eram normais se tornaram agora montes Everestes de tão anormais,
e dizendo que alguns elementos que mantinham essas estabilidades foram sendo solapados. Isso aqui não há nenhum discurso moralista. Relativizados. Muito fácil você verificar, né? De maneira experiencial, você enviar pessoas para convívios em ambientes familiares, amigos, sinceros, francos, contínuos, simples, tranquilos, afáveis, honestos, sinceros um com o outro. E se essas pessoas forem oriundas de ambientes opostos, fragmentados, quebrados, arrebentados, não sei o quê, a maioria não quer nunca mais sair dali, como foi o que eu vi a vida inteira na minha família. O convívio ficava tão bom para quem vinha todo fragmentado que o cara quase que te obriga a adotá-lo. Não é? Então, isso tudo para dizer que o tema é tentação, mas o que suscita esse tema é esse vácuo total, sequer de haver uma necessidade de que seja diferente. Não é? No máximo, você tem aquilo que a gente já falou na sexta-feira passada, são aquelas referências a mais poderosa de todas elas é o inferno, não é? Na cabeça de crentes. Eu não faço isso por causa do inferno. Segundo lugar vem o diabo, não é? Pode ser que ele me faça um mal muito grande. A terceira pode ser a perda daquela cobertura mágica e misteriosa de proteção que o cara ganha e adquire por si mesmo pela autossantificação, né? E, enfim, são todas umas listagens de perdas de garantias e de galardões ou de qualquer outra coisa, mas não é por causa de consciência, não é por causa de convicção. E se eu não estou enganado, a gente tinha conversado tanto sobre teoremas de tentação, conceitos e tudo mais, não é? Éden, a tentação estética, plástica, a tentação no ambiente da não dor, da não necessidade, em contrapartida à tentação de Jesus, que é vivida no ambiente das profundas necessidades, os cruzamentos, enfim, quem quiser saber, vá lá na VNV TV e assista, porque não dá para repetir tudo. Mas o que sobrou então disto, a missão, o retorno, é que o pessoal estava querendo fazer perguntas práticas, né? Bem simples e bem práticas a respeito do assunto. Uma pergunta que foi deixada na sexta-feira, bem simples, como fazer, eu não me recordo quem deixou essa pergunta, mas foi colocada no chat. Como fazer para não entrar em tentação? Qual a receita para não entrar na tentação? É orar, né? É que, desculpa, não estou respondendo. Falar, não. Pode responder. Não. Por favor. Que é isso, rapaz? Estou aprendendo. Mas olha que interessante o que você acabou de falar. Para quem não é cínico e que de repente esteja encarando a necessidade séria de ser do Senhor, de ser discípulo, e ele olha para si e percebe que o mundo dele não tem tentação, ele pode perguntar para si mesmo, alguma coisa deve estar errada então comigo. Eu preciso então ser tentado. Porque se eu não sou tentado, é que eu estou conformando com esse mundo. Em tudo eu aceito. Não, é diferente. Nós estamos falando aqui, não é daquele indivíduo que não vive oprimido. Não é? Por exemplo. Mas como não ter tentação? Não, por exemplo, não estou dizendo como não ter tentação. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. É que existem tentações que convencionalmente se chamam de tentação e 1 bilhão de tentações que a gente, no nosso auto-engano, resolveu dizer que não é. A gente continua, na maioria das vezes, engolindo o camelo e coando o mosquito, né? Então, mas você me respondeu já há muito tempo. De modo que nós estamos falando de uma outra coisa. Não é que o indivíduo
que não viva oprimido por tentação, tem alguma coisa errada com ele. Que maravilha! Esse era o cenário ideal, era viver sem que isso acontecesse. Por exemplo, eu vivi com toda sinceridade diante de Deus, entre os meus 19 anos de idade e os meus 39 anos de idade, exatamente, uma vida assim, quase sem a experiência de nenhum tipo de tentação. Tentação de dinheiro jamais. Isso é um negócio que nunca... Não era uma via legal, diabólica, chegar, porque eu não... Desde menino nunca foi um negócio que me inspirou, que eu sonhei em ter, nada disso. Poder na mão, poder institucional, poder político, poder sobre as pessoas, também nunca foi uma coisa que eu desejasse. Eu sempre gostei de ver as pessoas vivendo bem, todo mundo alegre, feliz, cada um na sua, fazendo o seu melhor, mas nunca achei que eu tinha que ter um papel dominante sobre ninguém. Né? Eu tinha só que ser eu, conforme eu fui me tornando. Sexualmente falando, eu tive uma experiência intensíssima da infância, que é uma coisa que eu já narrei diversas vezes, eu não vou repetir, de estar documentado para sempre, está no meu livro Confissões de um Pastor, até eu me converter. Depois disso, por incrível que pareça, a conversão foi um negócio tão poderoso que, conquanto nos primeiros meses eu tenha tido trepidações angustiosas a esse respeito, porque o assédio era intenso e os hormônios graças a Deus, eram poderosamente iguaçus, então era a fome com a vontade de comer, né? Graças a Deus. Literalmente, né? Aí, foi bem. Aí, foi dolorido, mas no jejum e na oração, que não era por causa disso, era por causa de devoção mesmo, esse negócio entrou num nível tão normal que eu tenho que honestamente dizer que se entre 19 e 39 anos de idade houve algumas 2 ou 3 vezes em que algo foi tão intensamente forte em termos de assédio que o meu coração sacudiu, foi muito. Porque no mais vivi em paz e serenamente. Os mandamentos não me foram penosos. Também a atividade sua, Caio, era pior. Não ajudava, não, porque você estava o tempo todo pregando. E quando você prega a mensagem, a própria mensagem que você prega te santifica. Mas está na vitrine. Santifica você também, mas no sentido e a quantidade de malucos que estão do lado de lá, transferindo, projetando, protótipo de ideal, desejando, é o homem perfeito, é não sei o que e tudo mais. Então, meu amigo, tem 2 mãos. Por mais séria que seja a sua energia, a intensidade e a inegabilidade do que você está sendo, fazendo e como está sendo dito, feito e expresso em nome do Senhor e com a energia própria, ainda assim, Judas nasceu ao lado de Jesus e Lúcifer apareceu diante do Altíssimo, quanto mais dessa porcariazinha aqui que sou eu. Né? Então não vamos brincar com a natureza humana nem com a viagem humana. Não, ela claro. pode acontecer em qualquer lugar. Né? Mas a pergunta... Isso, Caio. Você disse que a pergunta é como fazer para não entrar em tentação. Essa resposta foi muito simples, oração. Não, porque né? Jesus porque a palavra disse diz vigiar isso. e orar. E para Isso. que não entreis em tentação? Agora, não é orar pela tentação. O que eu queria acrescentar aqui é isso.
para que não entreis. É. Isso não extingue a possibilidade da tentação vir. Ela vem, mesmo orando e vigiando. O entrar nela é que a oração e o vigiar vai fazer. Uma coisa é a constatação de um determinado poder de atratividade, de sedução, de qualquer que seja o elemento de interesse proposto pelo objeto ou pelo nosso olhar projetado em relação a ele. Tanto faz. Uma coisa é isto. A outra coisa é a minha determinação de andar na direção de tomar posse ou de entrar naquilo. O Caim andou tentado antes de matar o seu irmão. E o Senhor disse, o pecado jaz à porta, domina-o, como diz o hebraico, não é diz a ti cumpre dominá-lo. Nesse no original. Não, no original é domina-o. Tá imperativo. É uma paulada só, não tem poesia. O pecado jaz à porta, domina-o. Não tem negociação. Aí é que Cumpre entra... a ti, Domingo. Aí é que Cumpre entra... a ti, dominá-lo já é o nosso português aumentado. O hebraico é domina-o. Não tem conversa. E aí é que entra a oração e o vigiar. No domínio. Mas não é pela coisa. Porque se você começar a orar pela tentação, ela vira obsessão. E se ela virar obsessão, ela vai se transformar numa tara. E aí você vai se tornar um ser compulsivo no cumprimento da tentação pela suposta piedade da oração. Como eu vi acontecer milhares de vezes na minha vida. Aquelas meninas, por exemplo, de igreja antigamente, que se apaixonavam pelo mesmo cara há 13 anos. Né? A garota ali com 11 anos de idade se apaixonava por um garoto, filho do pastor, líder da mocidade. Aí ficava ali, aí ia com uma irmãzinha que dizia para ela que ela perseverasse no Senhor, que o Senhor já tinha separado o varão para ela. Aí a bichinha ficava orando por aquele cara todos os dias. Perseverante. Quanto mais ela orava, mais certa ela ficava. Aí quando ela chegava aos 13 anos e menstruava, e aí os hormônios femininos aumentavam, aí ela começava a entrar em angústia, porque além de orar por ele, ela começava a ficar molhada quando ela orava, ela começava a sentir emoções diferentes. Aí isso ia misturando com culpa, com angústia, e isso e aquilo. Aí a espiritualidade dela ia virando culposa, neurótica, ao mesmo tempo em que o amor ou o sentimento projetado era grande, ela não conseguia parar de orar e nem de amar, ela continuava orando e amando, e quanto mais amava, mais desejava, quanto mais desejava, mais se reprimia, quanto mais se reprimia, mais orava, quanto mais orava, mais desejava, e aquele negócio crescendo, crescendo, crescendo. Depois você vê 10, 11 anos depois, está o cara casado, com filhos, e aquela mulher, aquela noviça, piedosa, que nem se masturbar em relação a ele, ela se masturba para não pecar, mas nem precisa, porque a existência dela é uma vaselina numa vela masturbatória de desejo piedoso, adoecido para sempre, numa fixação que não tem tamanho. Então não é orar pela tentação é receita para que a coisa fique 7 vezes pior, usando uma linguagem bíblica. É quando a oração se torna uma moeda de barganha com Deus para que aquilo acabe e não acaba é para virando enfrentar a tentação, é orar na direção de Deus, é buscar vida com Deus, é buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à destra de Deus, é desviar a mente do imediato, do temporalzinho, do passageiro sentir de gozo em relação ao eterno peso de glória.
Então é desviar a cabeça do prêmio da corrupção, ou do ganho da facilitação mentirosa, ou do pagamento do falso testemunho, ou da diplomacia granjeada pela calúnia, ou por qualquer que seja o meio ou a via, né? Então tira a cabeça dessa porcaria. Tirar o foco. Tira o foco, pensa nas coisas lá do alto, se há algum louvor, se há alguma ação de graça, se há alguma coisa, olha, bota o teu coração no que pensar, é no que orar, não é? É Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso não é uma reza, é santificado seja o teu nome no meu processo mental, na minha vida, nas decisões que eu estou tomando. Venha o teu reino na escolha que eu estou fazendo agora, né? Que é a escolha pela tua soberania, pela verdade do Evangelho, pelo bem do Evangelho. Santificado seja o teu nome em cada passo da minha existência, na capacidade que eu tenho de não me conformar nem comigo mesmo, nem com a decisão caprichosa do meu desejo inseguro, que gostaria de sair disso com a verificação de que eu fui, peguei, provei e disse para mim mesmo, botei a bandeira no Monte Castelo, essa montanha é minha, não quero, mas sei que se eu quiser está disponível. Ou seja, me ajuda a fazer o corte, santificar, não me conformar com isto e me transformar na direção daquilo. Me ajuda a entrar nesse processo de metanoia constante. E não deixa que eu sucumba a essa possibilidade de que eu queira ser aquele louco que vai construir celeiros 10 vezes maior para estocar o fruto do meu ganho fácil, ou da corrupção, ou da barganha que eu fiz que vai gerar isso, mas que vai deixar um pedaço do meu caráter lá. Ao contrário, me ajuda a ter a alegria no pão de cada dia, nas coisas de cada dia, no provimento de cada dia, no amor de cada dia, no beijo de cada dia, na chance de cada dia, na verdade de cada dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Ora, o cara que tiver esse processo mental estabelecido, a pessoa para quem o Pai Nosso não for uma reza, mas for um caminho mental, essa oração que diz Pai Nosso, que não diz Pai Meu, que inclui até o objeto da tua tentação, que já começa chamando o objeto da tua tentação para o reino de Deus. Diz, olha, vai querer pegar essa grana desse cara, saiba que ele tem pai também, ele pode até não saber, hoje ele pode ser um filho da, mas ele tem pai também. Então, se você puder começar isso tudo dizendo, Pai Nosso, ó, situação é essa, vou comer ela assim, vou pegar o marido da vizinha assim, vou meter a mão nessa grana assim, vou mentir nessa parada assim, Pai. Então vai adiante, go ahead, my brother. E não precisa nem orar, porque você já é a porcaria. Agora, se o Pai Nosso deixar de ser uma reza, se o vigiar e orar, e a oração que Jesus ensinou, que foi essa, que não era uma reza, ele ensinou uma reza. Oração para Jesus é um processo mental. É isso que crente não entendeu até hoje. É pensar nas coisas lá do alto. Orar sem cessar. Não é ficar. Não. Ficar de joelho Um terço. Não. Várias novenas por dia. Orar né? sem cessar é pensar em Deus. Não é pensar na pessoa de Deus. É fazer o pensamento viajar no Evangelho, na mente de Cristo. Isso é orar sem cessar. Então, como não entrar em tentação? O único caminho é esse. Agora, isso não é vacina. Claro. Chega uma hora, chega o dia mau, de Efésios 6,
que chega para todo mundo, que precisa chegar. Até nesse mundo caído, não haverá um ser humano que irá do berço à sepultura sem conhecer o dia mau. Alguns conhecerão muitos, como diz Eclesiastes, pois haverá muitos. Não é? E a recomendação é que se alegre no dia da luz com todo o coração, todos os dias. E Jesus, quando debelou a ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele não a debelou com irrealidade. Ele diz, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Não foi sua própria bênção, seu próprio cafuné, nem seu próprio aconchego. Ele já botou o pessoal todinho na real, dizendo, olha, não andem ansiosos, porque o mal é certo. Você vai ter hoje. Você vai ter, qualquer hora, qualquer dia, de qualquer forma. Então, olha, o mínimo necessário para viver é saber disso. Quem não puder saber que cada dia tem seu mal, não acorde. Vá para Universal, vá para qualquer lugar. Não saia da cama. Agora, se quiser ser discípulo de Jesus, não ande ansioso de nada, confiando no Senhor, mas sabendo que cada dia tem seu mal. E sabendo que certos dias são o dia mau. Tem mal que é mais mal ainda. Que é mais mal ainda. Né? E ninguém tem que buscar esse dia, ninguém tem que ficar neurótico esse dia. Todo mundo tem que saber que esse dia pode ser qualquer dia. E ao mesmo tempo ter a isenção mental de não acordar com a neurose. Será que vai ser hoje ou não vai? De que cada dia pode ser aquele dia e nem com a paranoia de, meu Deus, será que esse é o dia que está chegando? Aí acaba sendo mal todos os dias, não, né, cara? Ao contrário. Por isso que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O foco todo é no reino, é no Pai Nosso, é no orar sem cessar, é venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu quero crescer para ser uma carta viva. Eu quero ser uma epístola andante, eu quero ser um evangelho de Deus na terra. Eu quero ser evangelho, eu quero ser. Sem nenhuma presunção, né? Não, que presunção! Esse é o chamado. Como é que transformaram o chamado na presunção? Na presunção, Só o diabo mesmo para inventar um negócio desse. O que fizeram foi... eu acredito que o que se fala por aí é trazer a tentação tão viva com essa mensagem de prosperidade fácil ou a qualquer custo. Você tem que ter, você tem que fazer, você é capaz, você é cabeça, não é cauda. Essa pregação que faz com que a pessoa... Essa pregação já é a tentação. Já é a tentação. A pessoa fica exposta à tentação muito mais. É a bênção da tentação essa pregação. Porque, por exemplo... a obsessão da pessoa ter essas coisas. Eu tenho milhares de amigos ricos. Fui ajudado a minha vida inteira por gente rica também. Durante muitos anos, há 20, ou mais ou menos uns 20 anos, ela foi sustentada por milhares de pobres dando muito pouco. E a gente sempre passando uma grande necessidade. Aí depois, nos últimos 15 anos, os mesmos milhares dando pouco continuaram, mas algumas dezenas de amigos com recursos cristãos, alguns até bem ricos, ajudaram imensamente. Imensamente. Eu sempre fui muito grato a isto, porque ninguém nunca me ajudou com barganha. Nunca eu fiz troca com ninguém. Os que tentaram fazer, dançaram. Feio. Alguns tentaram. Olha, eu tenho isso aqui para lhe dar. Não era moleza assim, não. Era o cara dizendo, falando de milhões de dólares. Agora, em contrapartida, o senhor vai ter que, durante um ano, cumprir uma agenda que eu vou dar para o senhor cumprir das coisas que me interessam. E eu vou lhe dar esses milhões de dólares aqui. Eu digo, olha, meu amigo, muito obrigado. Quem define meu dia de hoje, de amanhã ou qualquer outro dia é Jesus. Se o senhor quiser dar esse dinheiro para a liberdade do Evangelho, ele pode ser bem-vindo, mas se ele tiver esse tipo de destinação e ainda mais esse tipo de escravidão que o senhor quer botar sobre mim,
obrigado. Para esse mesmo homem, se ele estiver me vendo agora, ele sabe que é dele que eu estou falando, eu disse isso 4 vezes. Porque ele, não cansado, tentou me corromper assim 4 vezes no curso da vida. Ele e muitos que tentaram, rodaram na hora, porque eu nunca me entreguei a isso. Os que fizeram, fizeram com honestidade de coração, com simplicidade, nunca me fizeram pergunta, sempre foi na confiança, na verdade, na sinceridade, sabendo que era sincero o meu coração no trato de tudo aquilo, que eu não misturava as coisas. No entanto, eu nunca preguei teologia da prosperidade a nenhum deles. Cada vez que algum chegava e me dizia assim, olha, eu estou com um negócio para fazer, eu queria um conselho seu, eu dava o melhor negócio que eu daria a um homem de negócio para fazer aquele negócio sem se tornar um corrupto. Também considerando que ele não estava fazendo um negócio dentro de um convento, ou nem num mosteiro tibetano. Qual eram os traçados limítrofes de onde ele poderia andar naquilo ali com a consciência em paz, execuibilizando o negócio dele. Sabendo que é uma guerra, né? Fiz isso aos milhares e com resultados extraordinários. E nunca recebi nada, nunca cobrei nada, nunca foi meu negócio, jamais será. Jamais será. No dia que esse fosse meu negócio, eu pararia de pregar o evangelho e iria ser consultor de empresários. Jamais será. Não, jamais será. O monge executivo, ó, cruz credo. Que para você não era nem tentação, né? Não, nunca foi, nunca foi. Então, apesar disso, eu nunca preguei prosperidade a eles. O que eu abria para eles era Mateus 5. E dizia, olha, cuidado, não dá para servir a 2 senhores. Esse negócio tem que ficar subjugado sobre o senhorio de Cristo. Se achar o lugar, a entrada para o teu coração vai te corromper todinho. Abria 1 Timóteo, quando Paulo diz, aqueles que procuram ficar ricos se metem em todo tipo de tribulação e de angústia e de laços. Não é? Não confie na instabilidade da riqueza, isso e aquilo. Então, olha, se você for acumulando bens, não seja porque esse seja o objetivo do seu coração, seja só porque seja a sua alegria no seu negócio que gerou isso. Se for alegria no seu negócio que gerou isso, aleluia. Mas aí preste atenção, dê um bom destino ao excesso. Porque não é bom diante de Deus, num mundo desgraçado, você guardar excessos. É para que nada se perca que Jesus mandou recolher os cestos. É para pegar e servir de alimento mais adiante, você entendeu? Porque maná apodrece e esse outro tesouro, o ladrão rouba, é contingencial, então use do melhor modo. Tenha bom senso. Todos eles ouviram isso de mim, diante de qualquer um. Estou dizendo isso aqui publicamente. Tem milhares de pessoas nos assistindo lá de lá. Qualquer um deles pode estar assistindo. E eu digo assim, ó, com a cara limpa, porque foi isso que eles ouviram, eu nunca estive vendo. Então, por que eu estou dizendo isso? A propósito da teologia da prosperidade. Porque na teologia da prosperidade, que eu disse que é a tentação, ela é a indução contra tudo que o Evangelho diz, que é para tomar cuidado. Com certeza. O Evangelho diz, olha, toma cuidado com isso. Ela diz, não, isso é teu. É teu, faça isso. Toma posse. O Evangelho diz, não pule do pináculo do templo. Toma posse. Aí o cara diz, declara a palavra e vai. Aí o Evangelho diz, olha, cuidado, porque aqueles que querem ficar ricos vão cair nisso. Aí eles se reúnem e fazem uma agremiação em que o cara cresce por status e por riqueza. Aí eles vão, e é só isso que interessa. E no fim, a pessoa é medida pelo bem que ela acumulou. Qual é o testemunho? Cumpriu o carro. O testemunho não é Jesus quebrantou meu coração. E hoje eu abro a palavra, eu não consigo nem ler, que minha alma se derrete igual manteiga.
eu tinha uma dificuldade enorme de perdoar, meu coração está cheio de mel, disso. Não, olha, eu não tinha nada, eu estava falido, desgraçado, não sei o que, aí eu cheguei aqui e agora eu já tenho uma empresa, estou a caminho de ganhar a segunda, já compramos 3 carros, já temos um apartamento, já demos entrada em mais 2, se Deus quiser, até o final do ano nós vamos estar com mais isso e mais aquilo outro, com tudo isso eu te darei se prostrado a me adorar. A gente que espera em Deus só nessa vida, né? Só, e aí quando o bicho pega, se tornam os mais infelizes de todos os homens. Que é a rebordose que eu estou vendo agora dos evangélicos que me estão escrevendo no site. Porque o site tem ondas. Ondas. Quando eu comecei em 2003, a primeira onda era só soca. Soca? Soca é o termo carioca para quando vem aquela onda grande, quando o mar está revolto, que dá aquela soca que o surfista cai com prancha e tudo, se arrebenta inteiro. Nunca pegou e jacaré, não dá para pegar jacaré. Então, era só soca. Tá? Soca, milhares de socas. Eram assim, 3, 4, 5 mil cartas por dia. Só cacete. E eu fazendo site, não estou nem aí. Eu dizia, não tô nem aí. Aí o pessoal ficava doido, porque eu escrevia, não tô nem aí. Ficavam doidinhos. Eu digo, se eu for ficar pensando neles, eu não faço esse site, deixa eu fazer. Trabalhava 18 horas por dia. Aí a palavra foi se impondo. Aí foi. Aí começou a mudar e veio uma segunda onda. A segunda onda é o pessoal que hoje forma o caminho da graça. É o pessoal da segunda onda. Do segundo ano, basicamente. Vai, tá. Aí vem o pessoal da terceira onda. O pessoal da terceira onda é o pessoal que já chegou dizendo recomendado. Já chegou recomendado, dizendo, olha, vai lá, que o negócio é muito bom, não sei o que e tal. Aí chegaram, aí é o pessoal que fica me pedindo desculpa. Me desculpa porque eu me alimentava do que o senhor dizia durante 20 anos, eu rompi, agora eu estou de volta, me perdoe. Eu só não fiz uma carta ainda padrão dizendo está perdoado, irmão, está perdoado, irmão, está perdoado, irmão, porque eu tento ser pessoal, mas é a terceira onda. Eu digo, fica à vontade, esquece isso, faz 11 anos, pelo amor de Deus. Eu já esqueci. Eu não me lembro mais. Aí, pois bem, aí vem o pessoal da quarta onda. O pessoal da quarta onda são os mesmos da primeira onda, que batiam, e o tempo passou, em mim. Ah, o soca assim é bater em mim, tudo é em mim, eu sou a geni. Pra mim, você estava falando da vida dele. Não, eu sou a geni dessa história, era em mim. Joga bosta. Então joga a bosta na geni. Aí é o pessoal da primeira onda, que depois de 4, 5 anos, ou a vida bateu neles, ou a desgraça os acometeu, e aí eles aprenderam direitinho o caminho do Evangelho da Graça e da Misericórdia e chegaram lá pianinhos. Ou foram aqueles que, dado o tempo decorrido e a insistência do Espírito de Deus ainda querendo tirar aquela crosta, o indivíduo dava uma chance a uma coisa aqui, outra ali, acabou indo ler, acabou jogando o lixo fora, acabou enxergando o que era verdade do Evangelho e acabou ficando. E tem, assim, agora a quinta ou sexta onda, que é uma onda que vem mais ou menos de 1 ano para cá. É o pessoal que não foi ao site, que não tem hábito de ir à internet, mas que nas igrejas por aí, o povo fica distribuindo o meu e-mail. Nas igrejas? Sério, cara? Entre os crentes, eles encontram uma pessoa assim, dizendo, olha, eu estou para me divorciar, o meu marido está me traindo, não sei o quê. Ela, ao invés de dizer, olha, vá ao www.caiofábio.com, leia o site, está cheio de carta, aprenda lá. Ele diz, olha, escreve para esse cara aqui, que ele responde. Tudo que é carta de todo mundo. Aí olha aquela multidão de cartas de gente que nunca leu o site na vida. Me perguntando as coisas mais absurdas do iniciozinho. Que tá tudo as respostas. Tudo lá, tudo sobrando, tudo repetido, tudo demais até. Esse aqui que está fazendo um sistema de busca legal lá, né? Eu estou esperando a ajuda dele para ver se ele me salva disso aí, né? Mas voltando então aqui ao nosso assunto,
não saímos dele. Mas a gente fez uma volta grande. Né? Então a gente chega nesse momento aqui do site em que você vê essa nova onda de pessoas chegando com questões que já estão todas respondidas lá para trás. Né? Mas elas estão aí, precisam ser atendidas. Eu fico implorando para irem ler o site, para me ajudarem a ajudá-las. Tem gente que fica magoada, muitos ficam muito magoados, mas eu também não estou nem aí. Eu não posso estar, eu estou dando o meu melhor, com todo o meu coração, com os bofes para fora. Pelo amor de Deus, cada um faça a sua parte, seu dever de casa mínimo. Está lá disponível, né? No que diz respeito a não cair em tentação, por que uma boa parte dos cristãos entram naquela via da santificação estereotipada e não nesse processo que a gente vinha falando de louvor, de gratidão? Por que a maioria entra nesse processo de estereotipação? Não vou fazer isso, não vou tocar aqui, não vou ouvir aquilo. Religiosos evangélicos. Não só religiosos evangélicos, você vê que lá em Colossenses, no capítulo 2, Paulo menciona esse assunto, né? Ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, nem de sábado, nem de luas novas, nem disso, nem aquilo, nem pretextando humildade, falsa humildade, nem visão de anjos, fatuados na sua mente carnal, isto e aquilo. E que são os mesmos que dizem não pegues isto, não toques aquilo, não bebas isto, não bebas aquilo. Não vista essa roupa. Porque essas coisas têm a aparência de piedade, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade, né? Contra a hipertrofia da sensorialidade, do desejo que entra pela sensorialidade. Ao contrário, elas aumentam o processo, né? Aumentam o desejo, pela mesma razão de sempre. Proibiu, cresce, virou fruto proibido, aumenta. Agora, por que as pessoas escolhem? É porque essa é a via farisaica, é a via simples, é a via do carro alegórico, é a via do não ser, é a via do parecer, é a via da aparência, é o sepulcro caiado. Então, essa santificação estereotipada já é sintoma de toda sorte de imundícia e de rapina. Porque a pessoa que está integrando o seu interior e o seu exterior não consegue ficar estereotipada. Foi isso que eu observei o curso da minha vida inteira. Gente que tem um interior organizado, se sabe, se conhece em Deus, se pacificou no Senhor, se ama na medida certa em Deus, não se põe nem além e nem aquém, pensa de si mesmo o que convém, ama o próximo de maneira conveniente, sem hipertrofia, sem excessos, sem bondadismo, sem nada, tudo com simplicidade, com naturalidade. Medida, né? Quem segue esse caminho normal e tranquilo e natural de paz interior, essa pessoa de maneira absolutamente normal será do lado de fora o que ela é do lado de dentro. Porque ela só começa a querer construir